Beleza. Então a gente vai começar aí, né, no capítulo 2, falando sobre criação. E eu acho bem interessante que o Walters, né, já começa gastando 6 páginas, 6, né, acho que é isso mesmo, 6 páginas, para definir esse termo que ele vai cunhar aqui, né, a lei da criação. E eu acho bem interessante, pelo fato dele se aprofundar bastante nas coisas, tanto por ele ter gastado um capítulo inteiro só para explicar o que é cosmovisão. Agora, se a gente reparar, esse segundo capítulo, que é o da criação, é o mais longo de todos os outros, né? Então ele gasta mesmo tempo para criar essa base, né, da criação, para que depois, né, quando a gente for falar de queda e de redenção, a gente tenha um arcabouço já suficiente para entender isso. Porque se a gente não entender agora no começo, né, esses termos que ele vai apresentar para a gente, depois a gente acaba não compreendendo a ideia que ele quer passar, né? Então, esse termo que ele vai utilizar aqui é muito importante. Então, a gente precisa focar nele, a lei da criação. E aí ele começa definindo criação. Ele vai falar que a criação tem 2 significados. 2 termos que nós não devemos confundir. Ele vai falar que tem a história da criação, que é a atividade de Deus ao criar o mundo, e as belezas da criação, que é a ordem criada, o arranjo feito por Deus. Então, a história da criação é o ato efetivo, né, de Deus ter dado tudo à existência, né, ter chamado tudo à existência, né, haja luz, haja os luminares para governar o dia e a noite, as estações. Então, esse ato de Deus ao criar o mundo, né? E ele vai falar que essas belezas da criação são aquilo que a gente chama por criação normalmente, né? As aves do céu, a lua, a luz, né? Tudo que Deus criou, que se mantém até hoje, esse arranjo feito por Deus, essa ordem criada. Então são 2 aspectos diferentes que já nessa pequena palavra criação a gente já tem 2 significados que não podem se misturar, que nós não devemos confundir. Ele vai falar que esses termos são diferentes, mas também são relacionados. Por quê? Porque Deus criou o mundo há muito tempo, né? Então ele criou o mundo há muito tempo e essa ordem criada está conosco desde então. Então, o fato de Deus ter criado o mundo e o fato dessa ordem criada, dessa criação de Deus estar conosco até hoje, faz esses 2 termos se relacionarem, né? Os 2 estão se encontrando em algum ponto, que é o ato de criação de Deus, né? Mas aí ele cita um terceiro ponto, que eu acho muito interessante, que ele fala que parar por aqui pode nos levar ao deísmo, né? E aí eu não confesso que eu não sabia o que era deísmo. E aí eu fui pesquisar, isso aqui é uma definição do Wikipédia, um pedaço, né, da página do Wikipédia que fala sobre deísmo. E diz assim: um dos princípios fundamentais dessa posição é baseada na consolidação de que Deus criou todo o visível e o invisível, o mundo físico e o espiritual, mas não interfere nele de maneira evidente como sugerem as religiões teístas. O deísmo não acredita na existência de um Deus providencialista. E isso é muito louco, porque assim, como a gente já viu anteriormente, na questão do dualismo, na questão de como a cosmovisão reformada é diferente das outras cosmovisões, né, que o reverendo Jonathan trouxe semana passada, se a gente percebe que ao não abarcar a grandiosidade da criação de Deus, da queda e da redenção que Deus traz para toda a criação, muitos cristãos acabam caindo exatamente nesse ponto aqui, num deísmo. E eles nem sabem que são deístas, né? Nessa ideia de que Deus criou o mundo, mas que ele não mantém o mundo. De que não é Deus que faz o sol nascer todas as manhãs. Ele criou o mundo e criou essa ordem, e essa ordem continua, né? Como se ele tivesse criado uma máquina e deixasse essa máquina por conta própria, né? Só que o fato de nós sermos teístas, nós acreditamos que Deus, ele interfere. É Deus que faz o sol nascer todas as manhãs, né?
Deus ele providencia o sol para nós todas as manhãs, ele providencia a chuva para justos e injustos, né? Então, nós cremos num Deus que interfere, num Deus que não abandona a sua criação. Ele não criou e foi descansar e está descansando até hoje. Não, ele trabalha, ele é um Deus que trabalha e que está a todo momento fazendo com que sua criação se sustente, está a todo momento sustentando a sua criação, né? E aí eu queria saber de vocês, o que vem à cabeça de vocês quando vocês olham esses pontos? Vocês já conheciam essa ideia da beleza da criação, da história da criação e o deísmo também, se vocês conhecem alguém que tem essa visão, né, e se diz cristão, se vocês já conheciam essa correlação entre a criação de Deus no começo de tudo e como ele sustém todas as coisas até hoje, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Como o Fernando pode dizer, vou falar primeiro aqui. Pode falar? Acho que tem. Falar rapidinho aqui, porque está tendo uma reunião aqui do outro lado também. O mais impressionante é assim, vou falar sobre a questão do deísmo e teísmo, né? Uma definição bem simples seria assim. Boa noite. A gente acredita que Deus criou todas as coisas, mas Deus não interfere de forma pessoal. O teísta não. O teísta acredita que Deus é um Deus pessoal. Então... Até amanhã, Helena! Então... só que muitos cristãos vivem como se Deus não participasse da vida dele. Inclusive tem um livro que chama Teísmo Cristão. Ateísmo Cristão, aliás. Então, assim, a gente precisa ver a todo momento essa questão, né? Como que eu tenho vivido a minha vida, se eu tenho vivido como teísta de verdade, ou é só nominal, ou eu tenho vivido a minha vida como um deísta, que Deus não participa ativamente das particularidades da minha vida. Então, é interessante a ideia que o Fernando trouxe aqui, porque o deísmo, então, ele não necessariamente precisa crer nessa falta de envolvimento de Deus com a criação, com o mundo. Mas se eu vivo dessa forma deísta, eu não preciso ser nominalmente, né? Mas se eu pratico dessa forma, né, eu acabo caindo no deísmo também, né? É muito interessante mesmo. Mas alguém tem algo para pontuar? Oi, gente, cheguei. Eu vou ter que sair às 9, mas estou aqui, tá? Tá certo. Boa noite, Júlia. Pode falar, Samuel? O Hélio? Pode, fica à vontade. Falando essa questão que o pastor até falou, o Fernando, sobre os cristãos que creem sem acreditar. No mês atrasado, eu tive uma experiência no meu serviço que durante 20 dias, de 23 trabalhados, assim, eu estava com resultado, sou vendedor, estava com resultado muito, muito ruim. E aí, numa terça-feira, eu cheguei em casa e, em oração, falei para Deus, Deus, quem me dá o resultado é o Senhor. Não sou eu que faço o resultado, nunca foi. Então, se o meu resultado ficar ruim, o testemunho fica feio para o Senhor, não é para mim, não. Porque depois, quando alguém me falar assim, você não é o cristãozinho que tem resultado bom, a culpa é sua.
Então o Senhor providencia, que eu não quero ficar desse jeito, não, que vai ser feio. E assim, tinha 20 dias de trabalho, o mês acho que dava 24, e em 3 dias eu vendi 50%, 60% do que eu tinha feito no mês inteiro. 3 dias, foi assim, realmente milagre sobre milagre. Isso me traz essa questão do Deus da providência. Porque a gente hoje vive esse cristianismo, mas quando você tem que entrar num lugar de depender da providência de Deus, muita gente fala, cara, Deus não vai influenciar nisso. Muitas vezes a gente ou não acredita, que é igual orar pela cura de uma pessoa mais velha, como orar para um Abraão ter filhos aos 100 anos, a gente entra no lugar da descrença, da falta de fé, igual orar por uma providência financeira no serviço. Então, a hora que ele fala desse Deus providencialista, que a ordem da criação renova-se a cada manhã com o seu haja novamente, chama a gente a esse lugar também de pensar, cara, até que ponto nós somos deístas e até que ponto nós somos de fato cristãos e acreditamos em um Deus que cura, que provê, que faz milagres, que, sabe, cuida do nosso cotidiano. E não somente da salvação eterna, mas da nossa salvação cotidiana, desse nosso cristianismo ordinário, como um livro que o Fernando me indicou uma vez, como essa teologia ordinária mesmo, assim, do dia a dia, do cotidiano, sabe? Samuel, eu também não sabia o que significava deísmo, né? Aí eu também fui pesquisar. Tá dando para ouvir, gente? Tá sim. Tá sim. E o que eu pesquisei, que eu vi aqui, tá falando assim, doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. O deísmo difundiu-se principalmente entre os filósofos enciclopedistas e foi o precursor do ateísmo moderno. Então, acho que o deísmo aí pode ter duas linhas de interpretação. E falando sobre a parte criacional, e eu, na minha mente, eu coloquei Deus cria e Deus... Desculpa. Deus cria e Deus mantém todas as coisas. Ele não só criou, como muita gente fala, eu já ouvi bastante isso, né? Deus fez tudo, colocou a gente aqui e agora é cada um por si. Não, Deus criou, não só criou, como ele mantém todas as coisas, né? Como o livro vai dizer, como o Hélio bem colocou, ele sustenta o sol a cada manhã, a chuva a cada temporada. E quando a gente vê desastres naturais, né, de climáticos, enfim, como a gente teve alguns anos atrás, né, o ano passado teve bastante furacão lá nas Américas, enfim, as pessoas também tendem a pensar que Deus não tem o controle da natureza, que ele mesmo criou. E é aquela coisa com relação, a mesma coisa com relação ao sofrimento. Ou Deus não se importa, ou Deus não tem o controle absoluto. Então, acho que a gente podia ver as duas linhas do deísmo e entender que Deus, né, a maneira que eu entendi foi isso, que Deus cria e mantém todas as coisas. Eu nunca tive dificuldade, pessoalmente, em ver o poder de Deus em cada nascer do sol, porque quando eu era muito pequenininha, o primeiro livro que meu pai me deu para ler foi o da Poliana. E eu lembro que a Poliana, ela conseguia ver Deus, ou a glória de Deus, na natureza. E desde muito pequenininha eu aprendi, tanto é que eu amo, assim, paisagens,
porque eu consigo, assim, sentir mesmo a presença de Deus, eu saio, né, meu esposo é motorista carreteiro, então às vezes eu vou viajar com ele e a gente vê o nascer do sol e o pôr do sol. E às vezes a gente está em algum lugar assim, gente, que é real, é como se você pudesse esticar a mão e tocar. Então eu acho assim uma coisa assim fora do sério. Eu chego a sentir a presença do Senhor e a glória do Senhor e a presença do Senhor ali mantendo, sustendo e fazendo aquilo acontecer. Então para mim sempre foi natural. Quando eu li isso daí, foi uma coisa assim natural, tanto a criação quanto a manutenção de Deus no nosso dia a dia. O seu microfone está desligado. Pronto. Quanto à questão de definir o deísmo aí, né, que a Raquel colocou no começo, eu acho que um exemplo bastante prático do que seria o deísmo é aquele filme Mãe. Vocês já assistiram ele? É um filme muito interessante que é uma metáfora, né, sobre a história humana, sobre a história da Terra, mais especificamente. E ele traz vários paralelos bíblicos, várias parábolas ali, metáforas, fazendo relação com os acontecimentos bíblicos. Qual o problema desse filme? Ele apresenta um Deus que não interfere. É um Deus que criou ali a Terra, no caso que é representado. Deve ter caído a conexão dele. Esperar um pouquinho, gente, volta. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? A gente está ainda no início, está a partir da página 25, ainda 26, 24, 25. Voltei. Está ruim. Beleza. Então, eu tava falando do filme. Alguém já chegou a assistir ele? É um filme muito bom, por sinal. É um filme bacana. Ele traz vários paralelos bíblicos. Só que ele apresenta esse Deus que é um Deus que não interfere na criação. A criação está sendo corrompida pelos homens, né? É um Deus assim que abre mão da sua criação por um desejo de ser venerado pelos homens. Então ele abre mão de todas as coisas por esse desejo de ser aclamado pelos homens, né? E é basicamente isso. Ele não interfere em nada. Os homens corrompem toda a criação e vão destruindo ali a casa que simboliza, né, o planeta. E esse Deus fica ali apático, como se ele não pudesse fazer nada. E é isso, sabe? Então, eu acho que isso resume bem o que é a visão de mundo deísta, que é um Deus que cria por criar. Um Deus que cria pelo simples poder que ele tem de criar, e não porque ele tem satisfação, né, na sua criação, que a gente vê lá no começo, em Gênesis, Deus vendo que tudo é bom, que tudo é belo, né? E como a gente vai ver mais pra frente aqui... Deixa eu só falar um negocinho. À vontade. Assim, dentro do que a Raquel falou, assim, não é que tem várias perspectivas de deísmo, né? É porque na verdade, tem pontos de partida. Por exemplo, a ciência, pela razão, ela não consegue explicar, né, a existência de um ser superior que criou todas as coisas. A razão não é função da razão explicar, né, vamos dizer assim, a metafísica. Não é função dela. Então, ela se cala. Ela vai buscando, procurando, e chega a uma conclusão de que uma força superior, né,
algumas teorias, né, um motor de partida iniciou tudo isso. Ok. Só que esse motor de partida não é um Deus que se relaciona, não é um Deus pessoal, é apenas uma força. A filosofia, ela também, eu estava até assistindo um vídeo que meu filho mandou para mim essa semana, do Clóvis de Barros, falando que acredita em Deus. Agora, acreditar, a filosofia chega a essa conclusão. Existe sim uma força superior, não tem como negar. Mas a gente não chega a isso necessariamente apenas pela razão. Ele até fala que ele teve experiências em relação a isso, né? Mas a razão não consegue explicar, né, ou pelo menos afirmar a existência de Deus, a filosofia acredita na existência de Deus, mas não consegue explicar. Tudo isso são expressões de deísmo, né? Não existe alguém, um criador, mas não dá para afirmar que ele é pessoal e que ele se relaciona. E aí, né, nós temos as escrituras sagradas, que o cristão reconhece como palavra de Deus inspirada, revelação especial, e esse ponto de partida do cristão afirma: existe um Deus, criou todas as coisas, e ele é pessoal, ele se relaciona com a sua criação, né? O Francis Schaeffer, se eu não me engano, ele mesmo, ele fala que a criação é o livro, tem o livro da criação, que é tudo que foi criado, e o livro da revelação, que são as escrituras sagradas, né? Então, por isso, como a Raquel falou, a gente olha para a natureza e nós ficamos maravilhados, e é exatamente isso mesmo, o propósito é ficar maravilhado. E a gente olha para o livro da revelação e a gente entende o sentido desse maravilhamento, por assim dizer, né? Muito bom. É interessante falar sobre isso, né? Sobre esse maravilhamento, o sentido desse maravilhamento. A gente vai ver que o Gênesis ali, ele foi escrito exatamente para Moisés mostrar para o povo, né, que essas coisas não deviam ser adoradas, né? Mostrar que o sol e a lua não deviam ser adorados como eles viam lá no Egito. Os animais não deviam ser adorados como eles viam lá no Egito, né? Então, sempre com esse sentido de mostrar que Deus criou tudo para a sua glória, né? E não o contrário. Continuando aqui, Deus criou e mantém o cosmos. Ele vai colocar aqui. Gente, eu não vou mais transmitir a tela porque tá travando, o computadorzinho velho aqui, não tá aguentando o tranco, não. Deus criou e mantém o cosmos. A onipotência de Deus é igual na criação e em cada momento da história. Distinguir criação e providência é quase impossível. A ordem criativa e a atividade criativa são inseparáveis. Ele vai dizer que a onipotência de Deus, o poder total de Deus ao criar, né, ao formar tudo do nada, né, ele é igual a todo momento da história. Então, esse poder é que mantém tudo funcionando, né? Como a Raquel já frisou, como o Fernando frisou, o Hélio também já frisou aqui, né? Que Deus está sempre mantendo as coisas no seu curso, né? Que as coisas não são deixadas ao mero acaso. É Deus que permite que o passarinho voe, mas também sabe a hora que ele vai cair, sabe? Que determina a hora que ele vai cair. É Deus que sabe cada fio de cabelo que a gente tem na cabeça, sabe? Porque ele quis que fosse assim, porque é o poder dele que mantém todas essas coisas, sabe? E às vezes a gente não tem noção dessa grandiosidade da obra de Deus e de como essa criação, digamos, essa criação, essa sustentação da criação está acontecendo a cada segundo. Cada segundo que a gente vê um passarinho voando é porque Deus está sustentando ele lá no ar, sabe? A cada minuto que a gente está com o coração batendo aqui é porque Deus está sustentando nosso coração batendo aqui, sabe? E essa é a diferença principal ali, né? Como o Fernando disse. A gente crê que existe um Deus que interfere, um Deus que se revela, né? Um Deus que se mostra, um Deus que mostra os porquês, né? E aí, por fim, ele vai definir aqui a criação como a correlação entre a atividade soberana do Criador e a ordem criada. Então, é Deus agindo na ordem criada, Deus agindo nessa beleza que a gente vê todos os dias, é Deus agindo nisso sempre. E aí me vem à memória um trecho do livro da Tish, né, que o Hélio citou ali, o Liturgia do Ordinário, que ela cita Chesterton, e fala que
Chesterton fala que Deus é como uma criança que não se cansa de brincar, né? E ele a todo momento faz o sol nascer porque é prazeroso para ele ver o sol nascer, sabe? A todo dia ele faz o sol nascer porque é prazeroso para ele ver o sol nascer. Ele faz cair a chuva porque é prazeroso para ele ver cair a chuva, sabe? E ele não se cansa disso, né? E isso é maravilhoso, sabe? Quando a gente pensa sobre isso. E às vezes para a gente a repetição é chata, sabe? Cansa. Mas para Deus não. Quando ele vê que é bom, ele quer repetir, 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 sabe? Ele encontra prazer em ver o sol nascer, assim como ele encontrou lá quando ele disse que era bom, sabe? E todo dia ele mantém o sol nascendo porque ele ainda vê que é bom, sabe? Que é belo o que ele fez, que é prazeroso o que ele fez, sabe? Então isso é maravilhoso mesmo de pensar sobre essa grandiosidade de Deus ao, ao sustentar tudo, né, em suas mãos. Alguém tem mais algum parecer sobre esse ponto aí? Ou o Pedro chegou aí. Boa noite, Pedro. Boa noite. Queria dar uma boa noite. Vocês estão com... Eu estou ouvindo algum problema no áudio? Resolveu? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, beleza. É que tava É porque dando... às vezes dá eco no do Samuel e aí parece que está dando retorno. Então apareceu retorno. Eu cheguei agora no final, então eu não sei onde vocês estão. Assim, no final da primeira parte, né? Acredito. E eu queria só comentar o que você falou, Samuel, sobre essa concepção do repetitivo, né? Que Deus. É legal mesmo a menção que ela faz. E às vezes a gente olha assim, nossa, comparando Deus a uma criança, mas olha como isso é legal, né? Ver o mundo aos olhos de Deus. A gente às vezes se cansa do repetitivo porque a gente tem uma consciência corrompida, né? Deus não tem uma consciência corrompida. E outra, ele não cria nada do qual ele não tem um propósito para criá-la, né? Ele não executa nada sem uma finalidade para a sua criação. Às vezes a gente trava assim, né, na questão do como assim Deus ele é soberano sobre a cultura, né? Alguns temas mais polêmicos sobre a sexualidade e é tão claro para a gente, é tão claro, o que falta mesmo é desenvolver o pensamento em cima disso, porque o livro ele vai desafiar, né? Mais para frente, mais para o meio das páginas que a gente se propôs a ler, né? De que cara, ele não é só Deus da ordem criada, ele é Deus da ordem sobre a criação. Então, cara, tudo que a gente faz, a gente tá lidando com algo estabelecido por Deus, que é essa bendita da lei. E é importante que quebra um pouco o nosso preconceito acerca da lei, né? A lei ela está a todo momento, constantemente nos acusando, revelando o quanto nós somos maus corregentes de Deus, né? Sobre toda a extensão da sua criação. Era mais esse ponto que eu queria fazer da sua fala, Samuca, e tentar entrar aí no contexto do livro também. Esse looping infinito, citado, né? Que Deus faz, ele é um looping infinito, mas ele é de uma infinita variação de criatividade. Por quê? Nenhum pôr do sol, gente, é igual em todo lugar. E nem todos os dias tem as mesmas nuances de cores, né? Eu que, né, já vi alguns com a graça de Deus, é uma das particularidades que eu sempre vejo. As nuances de cores mudam. Então, da mesma maneira que é um looping infinito, também é de infinita criatividade, de infinita maravilha e de infinito deslumbramento, né? De infinita beleza, né? Então, não é uma coisa repetitiva chata, né? Como se você apertasse a tecla A do teclado e a tecla A só vai se repetindo igualzinho a mesma coisa, né? Então, o looping infinito de Deus é maravilhosamente santo, belo e infinitamente criativo. Eu acho isso bem legal. Muito bom. Mas para frente ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa lei particular, né? Dizendo que as ordens de Deus para a criação são muito específicas, né?
Deus faz o sol nascer exatamente daquele jeito, naquele dia, naquele horário específico, sabe? E, e é diferente das leis que ele proporciona para nós, que nós temos que seguir, né? Ele até cita lá o não matarás, né? Que é para todos os homens, a todo momento, em todas as épocas, né? Mas para a criação em si, ele é muito específico naquilo que ele faz. São ordens muito particulares, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Só queria indicar, já que você falou aí, você usou uns termos aí, tem três livros do Francis Schaeffer, né? A Morte da Razão, O Deus que se Revela e O Deus que Intervém, né? Acho que são leituras complementares de tudo isso que a gente está falando. Samuel congelou. Congelou, Samuca? Esperar o Samuca voltar, mas eu vou jogar lá no grupo lá o nome dos livros. Por favor. Quando ele soltou Deus Intervém, Deus que Intervém, eu lembrei do livro do Francis Schaeffer. É uma árvore, né? Pelo menos a capa que eu conheço é uma árvore ventando, assim. Uma parada do tipo. E o Francis Schaeffer é muito, muito da hora, assim, fazer as leituras. Tem um livro legal dele também, que ele conta sobre a espiritualidade dele. Não tem nada a ver, acho, mas com o assunto, que é a verdadeira espiritualidade, né? Caraca, é um livraço, assim. Nossa. E é antigaço. Samuca teve que sair, será? Acho que teve, né? Ele teve que dar um pulinho fora. Parece que a conexão dele não tá muito boa lá hoje. Se alguém puder, só mandar uma mensagem pro Samuca lá no WhatsApp, fala que a gente tá esperando ele e que a gente vai quebrando galho aqui enquanto isso. Só dá uma boa noite pro pessoal. Faz tempo que eu não vejo vocês, assim, ou falo com vocês. Tá meio corrido. Laís, boa noite. Júlia, boa noite. Eli, boa noite. Valciane, boa noite. Brenda, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Eu achei que a Viviane ia estar aí hoje. Ela até compartilhou a publicação hoje. Ela tá lá no grupo do... Você colocou ela de volta? Porque ela tinha saído. Eu acho que eu coloquei sim. Eu vou dar uma checada. Porque, se eu não me engano... Então, eu não consigo... o Samuel voltou. Ele voltando aí já... Samuca, restabeleceu? Creio que sim, eu não estou entendendo. Enquanto não restabelece 100%, a gente poderia cantar um parabéns pro Pedro. Obrigado. Eu sei que não dá para cantar, só pra... Coordenado, né? Tudo... na verdade, ele tá recebendo os presentes. Parabéns, já foi. Tudo bem, por mim pode ser mesmo. O receber os presentes, já tem 3 indicações de livro. Fala, Samuca, fala aí. Tá muito ruim. Peraí. Tá ouvindo bem? Sim. Sim? Beleza. Vamos ver. Samuca. Oi. Você tá quieto ou... Oi. Tá. Tá quieto ou... Travou, né? Deu tilt. Tá, acho que agora eu consegui. Beleza. A gente começou aqui a primeira parte, ele vai falar sobre essa definição de criação, né? Ele termina dizendo aí que a definição de criação é a correlação entre as atividades soberanas do Criador e a ordem criada. Então, é essa correlação entre Deus agindo e mantendo a sua criação, né?
E aí depois, né, nessa segunda parte que eu separei aí essa segunda parte, dessa primeira parte do capítulo, eu coloquei aqui definindo a lei da criação, que agora ele vai tentar achar um termo para deixar mais claro ainda, né, como essa soberania de Deus, ao sustentar a criação, age, né? E ele vai tentar usar vários termos aqui, e ele vai citar alguns que ele não vai usar, como criação, que ele já viu aqui que é muito ampla e muito limitada ao mesmo tempo, sabedoria, e ele vai dizer que na Bíblia é frequentemente atribuída a sabedoria humana, então poderia causar aí uma confusão. Ele vai falar também da vontade revelada de Deus, que ele vai falar que está carregada de conotações enganosas. E por fim ele vai falar que a melhor escolha o melhor termo para usar para falar dessa soberania de Deus ao sustentar a criação é a palavra lei, né? E ele vai falar que é uma palavra bíblica central, ela foca a atenção em Deus como soberano, Senhor absoluto e Rei, né? Então exalta Deus ao máximo e coloca ele no lugar que ele deve estar, como a Raquel falou na semana passada, né? Ele atribui a Deus os atributos de quem Deus é, né? A gente fala de quem Deus é, então é importante ressaltar isso. E por fim ele vai falar que essa lei não é relacionada relacionada à redenção ou ao evangelho. É uma lei diferente, é uma lei relacionada à criação, né? Ele vai falar que essa lei também, ela tem dois tipos de governo, essa lei de Deus, que ele fala a lei da criação, né? Tem dois tipos de governos. O primeiro governo pelo qual Deus age de modo direto, sem mediação. Ele fala que é no domínio não humano. E o segundo, Deus age de modo indireto, pelo envolvimento da responsabilidade humana no domínio humano. É aquilo que o Pedro falou, né? Deus não só dá ordens para a criação, para a natureza criada, para as aves, para as estações do ano, enfim, né? Para todas as coisas, né? Essas ordens específicas para todas essas coisas, mas ele dá ordens também para nós, né? Para a nossa vida em comunidade, em sociedade. E nós devemos seguir essas regras à risca, sabe? E ele vai citar que a natureza, ela não tem opção, ela simplesmente segue, porque ela é obrigada a seguir, ela não tem uma escolha. Pelo contrário, nós temos uma escolha, e nós vamos pagar se nós não cumprimos com aquilo que Deus espera de nós, né? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês entendem dessa diferença das leis, né? dessa lei, aliás, dessa ordem de Deus à criação, né? Dessa ordem que não pode ser ignorada, dessa ordem que Deus impõe sobre toda a criação, e dessa ordem que Deus dá aos seres humanos, né? Que é a sua lei, como o Pedro já falou aqui, que está descrita na sua palavra revelada. Então, como que a gente, enquanto cristãos, entende a importância de seguir aquilo que é descrito na palavra de Deus, né? Entende a importância de obedecer aquilo que é escrito, porque, no fim, nós também deveríamos obedecer fielmente, assim como as aves do céu obedecem quando ele fala, né? E nós não deveríamos ir contra essa palavra, mas vez ou outra nós ainda vamos. Então, como que nós nos relacionamos com isso? Como que nós vivemos com isso? Alguém tem algum parecer? Dentro do que você está falando aí, se você quiser desabilitar seu microfone, porque está dando eco realmente. Você está usando fone, né? Não sei por quê. Você deve estar com dois aparelhos aí? Não, é um só, não sei. É interessante assim, né? Ele fala aqui na página 26 que Deus, né, esses dois modos pelos quais Deus impõe sua lei no cosmos, né? Dois modos pelos quais sua vontade é feita na terra, assim como no céu. Ele age de modo direto, sem mediação, e indiretamente pelo envolvimento da responsabilidade humana. O passarinho, ele só pode ser passarinho, né? O ser humano, ele só pode ser ser humano.
Só que ele seguiu uma jornada, um caminho diferente do proposto pelo seu Criador, né? Então, acredito que a todo momento essa consciência que a gente precisa resgatar é assim, eu preciso ser humano. E só alguém, né, só uma pessoa viveu como ser humano de verdade nessa terra, que é Jesus. Então, o nosso desafio é nos lembrar que existe alguém que é genuinamente humano, que é Jesus. Sem olhar para ele, a gente vai querer trilhar os nossos próprios caminhos, ter os nossos próprios pensamentos, escolher os nossos próprios referenciais. Mas se a gente fizer igual o passarinho, ele tem que ser passarinho. E nós precisamos ser humanos. Para ser humano só em Cristo, só através de Cristo. Não necessariamente apenas pensando assim, ele é o modelo genuíno, ele é o modelo genuíno. Mas a todo momento resgatar isso mesmo, né? E isso é um desafio. A gente não faz isso sozinho, a gente precisa do outro. Falar para a gente assim, olha, você não está sendo como Jesus. E a gente precisa ter um coração a ensinar para eu também ouvir essas coisas, né? Um ajudando o outro a ser humano de verdade. Como o passarinho é passarinho. O Eu acho Samu, muito importante. fala aqui, ó. Muito importante uma coisa que o Fernando falou agora, que é o ser como Jesus. Essa questão, a gente entra numa questão, essa questão é uma questão muito profunda e muito complexa, porque trata também de dos paradoxos, acho que mais difíceis da Bíblia, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É uma coisa que você tem que se curvar diante da soberania de Deus para aceitar isso. E o que o Fernando falou do ser parecido com Cristo, e com relação ao que o Samuel falou também, sobre sermos parecidos com Cristo, na verdade, é muito pouco, né? Ao nos tornarmos, como o Fernando falou, ser humanos, né? Como Cristo nos tornou. Porque a medida da santificação, ou a medida do ser, além do fazer, porque uma coisa é você se obrigar e viver em guerra e em obediência contra aquilo que você é. Então, o cristão, na verdade, ele vive em contradição, na maioria das vezes, dentro daquilo que o Senhor ainda não santificou, não regenerou dentro dele, ele vive, né? Essa guerra existe porque ele faz aquilo que é contrário à sua natureza pecaminosa. Então, essa questão do ser igual a Cristo e do fazer igual a Cristo, eu acredito que são duas coisas diferenciadas. Por quê? O ser, somente o Espírito Santo, na regeneração, na santificação, na libertação, que não é em todas as áreas da nossa vida, é quem opera. Então, quando você passa a fazer porque você é natural como respirar. Quando você vai fazer sem o ser, mas na consciência de que eu preciso me desviar do mal, é aonde John Piper fala muito sobre o viver em guerra, o fazer guerra. É onde o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero eu não faço. Enfim, todos nós conhecemos essa guerra muito de perto. Mas nós hoje vivemos essa dualidade também, ou dualismo, sei lá. O quê? Né, dentro dessa percepção. Naquilo que somos santificados e regenerados, que é o milagre que Deus ocupa, que são esses pecados que pra gente é natural. Eu fico tão maravilhada quando o Senhor me dá a graça de vencer algum pecado, e eu vejo, gente, isso já não faz parte mais de mim. É natural para mim não fazer mais ter determinadas atitudes ou sentir de determinada maneira e ver Cristo em mim, né? Eu ver Cristo no outro. Ao contrário, não sei se vocês estão entendendo corretamente, ao contrário do que eu não, você
conscientemente, tendo consciência do pecado, mas e contrário, você sente o desejo pecaminoso, mas age contrário ao seu desejo. Isso é fazer guerra. Agora, quando você age no amor, uma pessoa que recebeu esse dom de Cristo, a pessoa ela age naturalmente no amor. Ela não se obriga a ter uma atitude amorosa. Ela é naturalmente, pelo poder de Deus, pela regeneração operada, amorosa, gentil. E eu acho que tem uma diferenciação muito grande entre o ser naturalmente e o fazer guerra. Fala aí, Hélio. Né, nesse sentido do que a Raquel está até falando, hoje eu estava antes da reunião, né, durante o banho, a meditação, a leitura, eu estava pensando algo que os pais da fé, assim, eu acho que os primeiros homens tiveram em comum. Adão, Caim, e aí você vai pegando os homens, Saul, todos eles tiveram uma escolha. Você vai ver lá em Deuteronômio que Deus coloca várias vezes para o povo de Israel quando eles pedem por um rei e Deus vai lá e coloca mais uma vez, que é o quê? A questão da escolha. Nós temos, como a Raquel falou, essas duas transformações. A natural, na verdade, seria a sobrenatural, onde a transformação ela vem como revelação, como iluminação, como o Fernando corrigiu a gente. Você é iluminado e você passa por um processo de transformação quase semiconsciente. Você não esforça na mudança. Mas tem um processo de mudança que é chamado de exercício da fé. Por exemplo, na minha percepção hoje, a nossa comunhão ela tem dificuldade na leitura da Bíblia. E isso, então, ela não vem por uma transformação semiconsciente, iluminação, mas na maioria das vezes é por exercício. A oração. Cara, alguém orar 5 minutos, orar 10, orar 15, orar 20. Então, isso tudo vai vir como esse exercício de fé. Então, para que nós venhamos aí falando sobre a lei, né, e sobre esse posicionamento, como o Fernando citou no começo, de sermos humanos. Sempre que você vai conversar, mesmo com pessoas do mundo, mesmo com pessoas da mentalidade caída, elas têm essa percepção de que ser um humano melhor é ser uma pessoa melhor. E o que é ser um ser humano melhor? É só a gente fazer boas ações? Será? Será que ser um ser humano melhor é só a gente... E aí eu vou pegar também mais uma referência de Chesterton. Chesterton fala que a virtude isolada ela é um mal. Então, quando você vê uma pessoa que ela tenta ser um ser humano melhor, mas sem a percepção de Deus, ela cria justamente essa guerra onde nós temos que estudar as cosmovisões. Porque aí você vem com a cosmovisão baseada no ambientalismo e para isso você acaba matando pessoas porque elas não podem comer carne e você não consegue ajudar as pessoas, você não tem força, você vai para um extremo. E aí quando você pega uma outra visão, talvez a da sexualidade. Por quê? Porque se você for um ser humano melhor sem a iluminação divina, se você não for um corregente de Deus, um embaixador divino na Terra, você vai acabar privilegiando algo, mas em detrimento de outro algo. E aí é onde que realmente nós temos que buscar. Enquanto a gente estava falando, eu fui buscar na página 18, no último parágrafo. Aqui eu vou ler rapidão. Como cristãos, confessamos que as Escrituras têm a autoridade de Deus, que é a suprema sobre tudo mais. Opinião pública, tal. No entanto, uma vez que essas forças na nossa cultura deliberadamente ignoram
e, na verdade, normalmente rejeitam instantaneamente a suprema autoridade da Escritura, há uma pressão considerável sobre os cristãos para que restringam o conhecimento da autoridade da Bíblia à área da igreja. Então, quando nós nos colocamos como esses corregentes, esses co-trabalhadores de Deus, nós precisamos trazer essa lei divina aplicável ao nosso cotidiano. Senão, como que nós vamos direcionar um povo que não... Como que Moisés vai direcionar um povo se o povo não vê que Samuel ouve a Deus? Como que Moisés, não sei se eu falei Samuel, como que Moisés vai liderar um povo se o povo... Já falando de Samuel, então, quando você vai ver lá em Samuel, a Bíblia fala que Deus não falava há muito tempo. E Samuel começa a ouvir a Deus e o povo segue a Samuel porque Samuel ouve a Deus. Então, se nós não trouxermos isso para a Bíblia, para a palavra e para a nossa vida, como que nós vamos ser corregentes? Como que nós vamos ser líderes de um povo que não vê Deus nas nossas vidas? Entende? Desculpa aí pelas 3 horas de fala. Deixa eu só falar um negocinho, essas questões que você levantou, né, a questão de comer carne, não comer carne, é interessante assim, né, porque a gente quer resolver o problema da humanidade, só que a gente não parte do ponto que devemos partir, né. O mundo só pode ser transformado por pessoas transformadas, e a partir das escrituras sagradas, transformação de vida é a partir do que a Raquel bem pontuou, a ação do Espírito Santo. Então, assim, foi falado, por exemplo, de virtude, né? Os gregos pensavam muito nessa questão de virtude. E virtude para o grego era a pessoa fazer o que ela nasceu para fazer. Era a pessoa ser o que ela nasceu para ser, né? Então, isso era a mentalidade de virtude para os gregos. E o autor aqui, lá no finalzinho, na página 30, ele retoma isso, mas na perspectiva das escrituras, né? Ele fala assim, bem no comecinho da página, é evidente que as normas também são universalmente válidas, como no caso dos imperativos de Deus, para sermos justos, fiéis, administradores e assim por diante. Porém, a vontade de Deus para os seres humanos não é apenas geral, mas também particular, tocando-nos no que tem sido tradicionalmente designado como chamado ou direção. Então, essa perspectiva de um Deus pessoal, essa perspectiva do teísmo, é isso. Precisamos ser transformados, só o Espírito Santo gera essa transformação, e é sempre relevante a gente retomar o que Jesus falou para a mulher samaritana. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas mortas espiritualmente não podem adorar a Deus. Então, só pela regeneração do Espírito Santo. Em verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existe um modelo de adoração, né? Então, pensando em pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo, que tem critério da verdade genuína, que é a palavra de Deus, aí sim a gente pode pensar em transformar o mundo. Então, assim, sem apresentar o Evangelho, sem haver conversão genuína e transformação de vida, não adianta a gente tentar, né, sanar a fome do mundo. A gente precisa fazer isso, claro, a gente não vai ficar de braços cruzados, mas é porque a gente quer começar lá na frente, sendo que a gente tem que começar com o fundamental, que é a transformação. Eu só queria comentar uma parte aqui do livro, que é bem o que a Raquel lembrou lá, eu acho que também faz muito sentido, caso a gente tenha dificuldade em compreender a nossa relação com a criação de Deus, né, nesses dois aspectos em que Deus estabelece uma ordem e constantemente ele age de forma criativa sobre toda a sua criação, né, a renovando a cada manhã, a preservando e a sustentando. Ele diz assim que o Criador, a parte que ele diz assim, a lei é uma manifestação da soberania de Deus na criação. Então, se a gente abraça a soberania de Deus, a responsabilidade humana, no sentido da nossa fé, por que não a gente não deveria abraçar a soberania de Deus e a responsabilidade humana quanto às coisas comuns do nosso dia, né? Comum da nossa vida. Lá no início do capítulo 2, ele fala que uma das traduções possíveis para a palavra criação
é ornamento, arranjo bonito. E a gente está trabalhando um texto de Tito lá no Diálogos Teológicos, e uma passagem em Titos 2:10, quem tiver a Bíblia, eu estou sem Bíblia agora, vai falar que tudo que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus estabelece, é ornar-se conforme a palavra de Deus, é ornar-se à vontade de Deus. Se alguém tiver aí o texto, porque é muito, muito legal esse texto, e ele vai tratar de questões sociais, cara, de questões da vida comum. Quanto aos escravos, a partir do 9, né? Tito 2, né? Valeu. Você falou, né? Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Então, até procurei no original lá no grego para saber se era mesmo a raiz da palavra de acordo com o termo mundo, né? O termo criação, perdão, o termo criação. E ele traz uma ideia de mundo mesmo. Ele começa com cosmo, ele termina, a palavra exata agora eu não tenho, mas é interessante como nós precisamos nos relacionar com a ordem criada mediante a ação organizada de Deus, ou seja, é assim que se deve se relacionar com a criação, né? É assim que vocês devem pensar acerca dela, usufruir acerca dela, porque a gente vai cair nesse erro que o Hélio colocou, né? De que a gente vai se esmerar, sabe? A gente vai se acabar na luta contra a preservação, na luta contra, sei lá, o veganismo, na luta a favor de tantas outras bandeiras aí que se levantem para proteger, para defender, que se dizem protetoras, mas nós somos incapazes de sustentar qualquer uma delas, né? Por isso que ele começa falando no livro que as cosmovisões, elas são contraditórias. Chega um ponto que elas não se sustentam, porque elas não estão firmadas no que o Fernando colocou, né? Que é a base de toda a cosmovisão cristã, que é a conversão mediante o agir do Espírito Santo, nos iluminando a ler as Escrituras, quando a gente bate o olho em Tito e fala, poxa, eu tenho que me ornar à vontade de Deus, ou seja, tudo que ele fez até agora e tudo que ele vai fazer, eu preciso estar de acordo com essas coisas, porque caso contrário, eu estou correndo atrás do vento, né? O termo lá é isso mesmo, vem de cosmos, Vem de cosmos. Cosmos, lá em Tito. Eu não sei vocês... Perdão, pode falar, Raquel. Não, pode falar. Eu ia silenciar, levantei a mão. Então, tá bom. Eu não sei vocês, mas enquanto o Fernando falava, cara, me veio uma vontade tão grande de gritar aleluia, glória a Deus. E sabe, assim, transformados pela ação do Espírito Santo. E só a partir dessa transformação a gente pode seguir para fazer qualquer coisa, porque agora a gente volta para o chamado de Deus, a ordem particular de Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, estão queimando a vida há 10, 20 anos e nunca ouviram que Deus tem um chamado para a vida delas. E enquanto isso, eu não sei vocês, mas eu sinto que enquanto a gente fala que Deus transforma no nosso coração, assim como a Raquel falou, detalhes da nossa vida que nós vamos olhar para trás e falar, isso foi transformação do Espírito, para que nós testifiquemos daquilo que ele fez. Sabe, enquanto o Fernando falava, eu pensava, caraca, o Espírito Santo desceu sobre nós e na piedade de Cristo, nós que não merecíamos, hoje nós não só estudamos a visão de Deus, como nos permitimos, buscamos, vamos mais fundo nessa transformação que vem de Deus. Eu, particularmente, doido para sair correndo, gritando aqui dentro de casa. Fala aí, Raquel. Ô, Hélio, você faz daí, eu faço de cá, tá bom? Vão se encontrar no meio do caminho.
Brincadeira, mas olha, no questão do ornamento, eu lembrei desse versículo aqui, Pedro. Ó, não seja. Eu trabalho muito com mulheres, gente, então eu vou ter bastante referência disso. Não seja o vosso adorno que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Então, a Laís colocou o versículo, e quando eu li o versículo, eu fiz um link como a Bíblia concorda com a Bíblia, né? Em todos os aspectos. É outra beleza da palavra do Senhor, a concordância que há. Eu me lembrei também desse versículo, né? Onde a gente procura ensinar as mulheres do que é o verdadeiro ornamento. Aí, ó, tive mais um aprendizado, tá vendo? O que é o verdadeiro ornamento, quando a Bíblia fala a respeito desse versículo. Isso aí. Essa questão do ornamento, ela é muito fundamental, como o Pedro falou ali, da criação, né? Se nós não entendemos o propósito de Deus, como nós vamos nos ornar daquilo que é certo, né? Se nós não entendemos. Então, eu vou de novo a ressaltar como é importante essa questão da criação, né? E o fato dele gastar tanto nesse segundo capítulo aí, com esse foco na criação. Mas continuando aqui, gente, ele, depois de falar sobre esses dois tipos de lei, ele vai falar como o Ocidente secularizado vê essa questão. Aí ele vai dizer que, para eles, a distância entre leis da natureza e normas é tão grande que parecem ser categorias distintas. Para a mente moderna, as leis da natureza são fatos, ao passo que as normas não passam de valores. Então, ele vai dizer que a mente secularizada, a mente dos nossos dias, né, as pessoas dos nossos dias enxergam que as leis da natureza, elas são fatos, elas são concretas, né, elas são comprováveis, né, ao passo que essas normas são só valores e que a gente pode mudar eles, né, porque são totalmente, como fala, fugiu a palavra agora, vocês entenderam, né, fugiu a palavra completamente agora. Correlatas que ele usa lá no começo? Não, são... mais particulares, né? Isso que é. Não é bem essa palavra, não, mas Geral e particular? Então, a palavra que vai servir muito bem, que é coisadas. Não, é porque, assim, quando você fala de valores, você vai depender da cultura que você está inserido, né? Qual que é o valor de determinada cultura? Sim. Não, mas no sentido de que elas são... Gente, fugiu a palavra completamente aqui. Elas não são fatos, no sentido de que elas podem ser variáveis, de pessoa para pessoa. São... Absolutas. Absolutas, você está falando? Inconstante, variáveis e... Variáveis. Eu sei qual é, mas não estou lembrando também. Subjetivas. Subjetiva é boa. Subjetivo, isso aí. Os valores são subjetivos, então não tem tanta importância, né? Porque essas normas aí vão mudar de pessoa para pessoa. E o quanto isso interfere na vida das pessoas e nas suas cosmovisões, como elas vivem sua vida, né? Se elas não acreditam que existem normas para regulamentar uma boa convivência em sociedade, no mínimo, né? Então, como que elas vivem suas vidas, né? E aí, o que veio à mente quando eu li esse trecho, eu, um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve, acho que foi no Teatro Bradesco, uma obra de arte que tinha um homem nu, e chamaram duas crianças para mexerem no corpo do cara lá, que era uma obra de arte, sabe? E a obra de arte era essa, o cara lá deitadão, e crianças ali para descobrirem o corpo daquele cara, sabe? Então, tipo, entende a relatividade, o subjetivismo aonde leva, sabe? Se não tem uma norma, se não tem algo que nos diga o que é certo, o que é errado, e que
que finque essa estaca mesmo, a gente acredita em qualquer coisa, a gente vai para qualquer lado, sabe? E isso é muito perigoso, sabendo, ainda mais nós cristãos, sabendo que nosso coração é enganoso, né? Eu e o Pedro estavam conversando no sábado sobre essas questões das pessoas acharem que certas coisas não acontecem com elas, né? Certas pessoas não vão ser más, não vão cometer certas atrocidades, porque a gente não entende, às vezes, o grau e a profundidade que a queda afetou nossas vidas, sabe? O quanto nós somos depravados, o quanto nós somos terríveis nos nossos corações. E se a gente não coloca na nossa mente que essas normas, né, que existem normas a serem seguidas, a gente se perde, sabe? A gente se perde completamente. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês pensam sobre essas questões? Deus sabendo, sendo conhecedor de todas as coisas e conhecendo a nossa depravação, e que nem tudo ele iria transformar imediatamente em nós, iria regenerar, mas que ainda conviveríamos com a nossa natureza pecaminosa, né? Foi onde o Senhor tornou possível isso, Samuel, sabe? Foi o motivo do Senhor ter feito dessa forma, eu entendo assim. Eu ia comentar sobre o texto de Romanos 1, quando nós transformamos a criação de Deus no Criador, né? A gente inverte a ordem das coisas, né? Então, a gente começou falando de... Como que era o termo lá que o Samuca... Você até comentou, Samuca, que não sabia o que que era, aí descobriu o que era. É o... Esqueci o... Deísmo, né? A gente tem a mania, e isso é muito legal, porque assim, eu não sei se vocês repararam, mas ele sempre faz diferenciações diferenciadas acerca do que é a lei de Deus, na criação de Deus. Tipo, uma hora ele fala, olha, existe a lei como a lei na criação e existe lei na recriação. Logo, essa lei que estabelece todas as coisas, não é o evangelho, não é o evangelho que restaura todas as coisas. Aquela lei é a lei que sustenta todas, que organiza todas as coisas, né? Aí lá na frente foi o que o Samuel falou. Há dois tipos de leis, a lei da natureza e a ordem da natureza, né? Então ele vai construindo uma visão pra gente, cara, muito, sabe, muito segura, sabe? É de fato uma rocha. A gente tá ali, a gente tá seguro, a gente sabe o que a gente tá falando. Só que, quando a gente não tem essa perspectiva, o que a gente faz? A gente pega a criação de Deus, coloca como objeto para a recriação de todas as coisas, ou seja, os recursos naturais vão ser a salvação do mundo, né? Porque o petróleo, porque a Amazônia... Gente, a Amazônia não vai salvar o planeta, o petróleo não vai salvar o planeta, os animais não vão salvar o planeta, o ser humano não vai salvar o planeta. Aí, poxa, beleza, estabeleci a ordem, a lei dentro da criação, né? Tô vendo de maneira correta. Aí eu chego na lei e entra bem no que o Samuel e eu estávamos falando no sábado. Cara, se eu tô entendendo que a natureza de Deus ela já está estabelecida e eu não vou conseguir mudar nada, pelo contrário, eu só vou prejudicar, eu só vou ferrar ela, porque eu vou explorar de forma indevida, eu vou jogar lixo no rio, eu, sei lá, vou cortar árvore sei lá, matar aquela vegetação ali presente. Eu tô falando muito de natureza porque é para ficar mais fácil de entender. Mas se eu não entendo as normas que Deus estabeleceu de relação com essas coisas, sejam elas florestas, sejam elas pessoas, o que a gente aprende quando a gente se converte? De que todas as pessoas, elas carregam o quê? A imagem e semelhança de Deus, ou seja, a ordem criada sobre o ser humano, a parte da vontade de Deus. Poxa, nós carregamos, caídos ou não, caídos, né? Mesmo, ainda caídos, nós carregamos, cara. Eu tenho que olhar para o outro como, poxa, ele possui imago Dei. Obrigado, Raquel. A imago Dei. Agora, não quer dizer que o cara é perfeito. Da mesma maneira, a criação. Gente, a criação ela tem o seu valor, ela não é perfeita. Aí quando a gente inverte esses valores, né, no sentido mais puro da coisa, porque tudo que não é de Deus não tem, assim, tudo que não provém de Deus no sentido de
de norma, se é o ser humano criando em cima ali uma forma de entender o mundo, não tem valor nenhum. Pelo contrário, só tem, né, prejuízo, só tem destruição, porque é a condição que nós nos encontramos. Então isso ajuda muito a gente entender o que acontece quando um ser humano, e foi o caso, né, Samuca? A gente comentou de alguém que mata a esposa, a ex-mulher, por ciúmes, de que o filho, ele violenta os pais idosos. Um rapaz explora a Mata Atlântica, né, de maneira indevida, irregular. Então, assim, tudo isso é reflexo de quê? De uma vida não convertida, de uma pessoa distante de Deus e das normas de Deus, né? Na criação de Deus. Então, pensa na bagunça que vai dar. Não foi assim no Éden? É assim até os dias de hoje. O homem caído fazendo bagunça, né? Na criação de Deus. Isso aí. Essa questão das normas, elas são tão importantes, né, que, como o Pedro citou ali no texto de Romanos, né, ao alterar a norma, né, ao tentar criar novas normas, Deus nos entrega ao nosso próprio coração, né, Deus nos entrega ao nosso próprio coração e como já foi dito aqui, nosso coração é enganoso, né, para a gente ficar cada vez mais enganado, cada vez mais preso nessas normas que não fazem sentido, sabe? Até que cai para depravações tão grandes como já foi dito aqui, né? Então, é triste. Mas... Ô Samuca, Oi. lembra no encontro passado, o pastor ele trouxe uma referência de norma muito legal. Quando o adolescente começa a namorar, qual que é a preocupação dele? Até onde eu posso ir nas normas estabelecidas por Deus? Até onde eu posso me beneficiar das normas que Deus estabeleceu? Cara, nós nos beneficiamos só se Deus é beneficiado. Eu só encontro algum tipo de prazer real, prazer, gente, verdadeiro em Deus, para a glória de Deus, se Deus for glorificado. A Raquel citou aqui, John Piper, o que ele fala? Com texto lá, com base no texto de Filipenses, né? Se eu não me engano, não sei se é capítulo 1, acho que é capítulo 1, né? Que ele vai falar que Deus é mais glorificado em nós quando o quê? Quando eu sou mais glorificado nele. Não é quanto eu mais aproveito a minha vida. Não é quanto mais eu desfruto, eu viajo, eu como coisa gostosa, eu compro roupa. Não, cara. É quando eu vivo para a glória de Deus, né? E aí as coisas, de fato, elas entram na ordem, no eixo. A gente fala isso, né? Agora sim, a vida do cara tá no eixo. Por quê? Tá vendo para a glória de Deus, não tá vendo para ele. Isso aí que você falou, Pedro, é farisaísmo puro, né? O fariseu, ele pensava nisso. O que eu posso fazer, até onde eu posso ir, para não quebrar a lei e ser aceito por Deus, né? Ter o crachazinho diante de Deus, mesma coisinha, religiosidade. A criança faz isso, né? Nós que temos filhos, nós podemos ver. A criança, ela tem uma fase, né, onde ela testa os limites. Eu aprendi agora, recentemente, que o adolescente também, né? Ele também tem essa, né, as fases da vida onde você testa empurra os seus limites. Você sabe que não pode, mas o adolescente empurra, a criança empurra o limite. Para o quê? Para satisfazer a vontade do próprio coração. Uma das coisas mais lindas que, quando eu fiz teologia com meu pai, que uma das coisas que eu vi a respeito da criação é como Adão e Eva eram plenamente satisfeitos em Deus antes da queda. Eles não tinham questões porque o que eles eram uma confiança, uma satisfação em Deus. Pega o que o Pedro falou, né, do Piper, que nós glorificamos mais a Deus quanto mais somos satisfeitos nele. E Adão e Eva tinham essa satisfação. A vontade de Adão e Eva era a vontade de Deus, né? A alegria de Adão e Eva era a alegria de Deus. Adão e Eva amavam e valorizavam o que Deus valorizava até a queda.
né? Então, por isso que hoje o Senhor quer que a gente volte, quando a gente fala assim, uma das questões que eu enfrento bastante e eu ouço bastante por que Deus quer tudo do jeito dele? Ah, porque Deus é soberano, tal. E aí entra a questão de deuses, os deuses gregos que também quer curvar a pessoa à sua vontade. Então, são questões, gente, que quem não tem assim uma revelação, iluminação agora, não é revelação mais, iluminação, não tem a iluminação de Deus, não consegue entender. Eu ouço muito isso. Por que que eu tenho que fazer o que Deus quer? Porque a pessoa não entende que a vontade dela é corrompida. Então, eu acho lindo a maneira com que eu almejo isso de verdade. Uma das coisas que eu fico pensando sobre o céu é essa libertação dessa guerra que vai ter e eu achar no entendimento, finalmente no ver a Cristo e o conhecer inteiramente, essa plena satisfação, né, que a gente vai ter em Deus e que nada mais importa, nem mesmo a mim, nem a mim mesma, né? Ô, só um detalhe, vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu achei interessante. A Raquel, ela sempre lembra do termo que o. Na verdade, todo mundo tá lembrando aqui do termo que o Fernandão trouxe, né? E eu achei interessante porque a gente fez algo que o livro fez, que o livro se propôs a fazer na página 25. Ele fala, no último parágrafo ali, ele fala que por razões que ficam claras à medida que prosseguirmos, usaremos a palavra lei para representar a totalidade dos atos ordenadores de Deus. Aí ele continua, né? Com relação ao cosmo. A gente está usando um termo que não foi criado por nós, claro, né? Ele vem de uma herança teológica, mas a gente adaptou ele ao nosso debate. Então, olha como fica rico, às vezes a gente não percebe, mas é muito importante isso. Como nós temos desenvolvido teologia em conversas, cara, aqui, entre amigos, né? Entre irmãos, entre pessoas que são professores, entre outros que estão chegando na igreja, sei lá, ou nunca pensou em estudar teologia dessa maneira. Então, eu fico muito feliz, é sério. Eu dou risada, mas eu dou risada de alegria aqui. Eu fico tão feliz porque, assim, eu quero falar iluminação uma hora e lembrar da referência que eu aprendi aqui, como para mim é uma sala de aula. Assim, fico muito feliz, gente. É só um adendo que eu gostaria de fazer. Raquel, você falou de adolescência, né? Segundo alguns psicólogos, a adolescência vai até os 30. Aí enrolou, né? Mas isso aí que você falou, assim, é tão interessante, porque, olha só, né? Quantas e quantas pessoas se chegam para a comunidade reconhecendo que alguma coisa na vida delas precisa de mudança. Só que, às vezes, isso que precisa de mudança não é necessariamente o que elas pensam que precisam mudar, né? Então, assim, às vezes ela quer uma cura, às vezes ela quer uma transformação financeira, uma transformação na sua pessoa, né? Mas, se a gente não insistir, né, na exposição das escrituras, no discipulado, no catecismo, se a gente não insistir nisso, né, por exemplo, hoje a gente está falando de doutrina da soberania de Deus, né, então se a gente não insiste nas doutrinas apostólicas, no ensino apostólico, ela não vai chegar à conclusão de que Deus não é uma muleta para ela viver essa vida. Ela não vai chegar, aliás, ela vai ficar nessa perspectiva, que Deus é apenas uma muleta para ela viver essa vida. Mas ela não vai chegar à conclusão de que ela precisa de uma outra vida, e essa vida é a vida de Cristo, e isso significa que a gente não vive mais. Cristo que vive em nós. E aí, nesse sentido, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu penso, não é aonde eu quero chegar, qual que é o plano de Deus para a minha vida. E a gente volta à questão de um Deus pessoal, né, de um chamado específico, de um lugar no corpo para edificar esse corpo, né? Então, assim, o que falta é ensino e exposição. E isso que a gente está fazendo aqui, debates, conversas. Ó, gente, outro adendo. Teve um último estudo acerca da pessoa do Espírito Santo no domingo passado, né? Nesse domingo retrasado, passado agora, né? Ontem, que
que o pastor trouxe exatamente essa perspectiva da condução do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus sobre as nossas vidas, nas coisas mais comuns, nas escolhas cotidianas. Entender o plano de Deus para as nossas vidas é conhecer o Deus das nossas vidas, né? E como ele age, como ele opera, qual é o plano dele. O Fernando sempre traz a ideia aqui, né? Na verdade, a realidade acerca do Deus em missão, né? Um Deus que está em missão neste mundo, né? Um mundo que ele criou, em que aconteceu o que aconteceu, mas que tudo está acontecendo para que ele receba toda a honra e toda a glória. Então, como é que eu entendo o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Para onde eu vou? Que são as perguntas, né? Centrais da existência humana, né? Missio Dei, Imago Dei, é tudo de Deus para Deus, por ele, dele para ele. O povo tá dominando o latim aqui nessa turma, hein? É demais, que isso, é orgulho demais. Fala aí, Hélio. Pegando mais uma vez o gancho da Raquel também sobre essa questão de lidar com jovens e essa questão de querer aquilo que Deus quer, né? Querer segundo a lei de Deus e como compreender isso. O Fernando, que já me conhece aqui, ele sabe, eu participo de um estudo bíblico que é realizado toda quarta. E ele é só com jovens, os jovens da igreja que eu congrego. E desde sempre eu também sempre gostei desse tipo de diálogo, dessas viagens, assim, que a gente realmente busca. Na época, né, como eu ainda não era cristão, buscava conhecimentos filosóficos e externos para trazer, cara, qual que é a visão correta das coisas. E eu lembro quando eu tinha acabado de ler A República de Platão, que é um livro que tem 2.500 anos, e eu discutindo com um amigo meu que é médico, falando sobre, cara, os valores da sociedade, elas não mudam, tanto quanto a gente pensa. E aí a gente entrando numa discussão, e ele, um médico, estava em formação ainda, mas contra essa ideia de, não, as coisas mudaram. Só que nós dois não tínhamos uma visão daquilo que Cristo faz. Agora, hoje, quando você vem para aquilo que Deus está fazendo, quando você vem para o mundo cristão, cara, você perceber que tem muita gente que não entende que há uma norma de Deus sobre tudo, é quase que a pessoa acreditar que ela consegue pular 10 metros porque ela assistiu no filme dos Vingadores. Porque as leis da natureza, elas são inerentes a nós mesmo que sejamos filhos. Por que que as normas de Deus não vão ser? E olha que aqui nós ainda estamos falando de uma norma para a criação, mas como o Pedro falou, lá na frente vai ter a norma também para a redenção. Mas nós estamos inseridos nisso enquanto ainda filhos em criação, filhos crescendo, filhos buscando a maturidade em Deus. Mas eu estava ouvindo alguns pregadores e um deles falava assim, cara, eu não bebo porque eu escolho, porque Deus permite que eu beba. Deus tanto permite que a gente beba que as pessoas bebem. Se Deus não permitisse, o álcool tinha sido excluído do mundo e pronto. Só que, aí como que qual que é o sentido então disso? Uma das coisas que eu estava me perguntando hoje, por que eu deixei de beber, de ir para a festa, de alguns pecados veniais? Porque eu encontrei algo que é muito melhor e mais aprazível ao meu coração e que quando eu entro nessa vontade, eu realmente conheço aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando a gente entra nesse mundo juvenil, da juventude de hoje, que acredita que o sexo é que é maravilhoso, que a bebida e as drogas, assim, em geral, são o ápice e essa rebeldia é maravilhosa, é porque eles ainda não conheceram algo que seja tão melhor ao ponto delas abandonarem essas coisas e falarem, cara, eu sou muito mais louco do que eu era antes. Porque antes eu era um louco no mundo, agora eu sou um louco cristão. Agora eu sei o que é uma viagem mesmo, o que é você falar de um cara que morreu há 2 anos, há 2.000 anos, e através dessa morte há 2.000 anos ele me salvou e eu já era condenado sem nem ter nascido, porque eu nasci com fruto de um pecado. E assim, no momento em que uma pessoa
entende o quanto que isso é muito melhor, que quando você entra nessa vontade e nessa norma de Deus, para um convívio social, em princípios de Deus que estão estabelecidos desde o princípio da fundação, aí a gente entra nesse lugar de, cara, eu quero mais. Eu não me contento só com isso. E aí, quando você fica longe disso por 1, 2, 3 dias pela corrida cotidiana, eu não sei vocês, mas eu fico indignado. Sabe aquela coisa de entrar para o quarto e falar, Deus, perdão, eu sou o mais inútil dos inúteis, eu sou o pior dos piores, e dos pecadores eu sou o maior, porque a gente conhece, quando a gente conhece, a gente é transformado. Quando a gente é transformado, a gente quer ser mais transformado, a gente quer crescer ao ponto de conhecer. Eu não sei vocês, eu pelo menos eu quero conhecer qual seja a profundidade, largura, altura e comprimento do amor de Deus por nós. Paulo ora em várias cartas para que as igrejas conheçam isso. Por que que nós não vamos conhecer se essa é uma oração bíblica para que nós venhamos a entrar nela, sabe? Então, a Raquel comentando como falar com os jovens quanto a isso, de sair desse lugar de querer as coisas até um limite, de querer, como foi falado pelo reverendo, até que o Pedro relembrou, cara, qual o limite que eu posso ser tentado sem dizer que eu estou pecando? Cara, por que não pensar até qual limite você pode glorificar a Deus e provar algo muito melhor no futuro? É uma mudança da chave que, quando gira na nossa mente, eu acho que não tem volta mais, não. Não tem. Graças a Deus não tem volta. Vamos pro finalzinho, então. Tá acabando nosso tempo. Aí depois ele vai falar, depois de falar sobre o Ocidente secularizado, ele vai falar sobre como as visões de mundo ao longo dos séculos, pelo contrário, viam uma unidade, né? uma lei que regia tanto as leis físicas, né? As leis da criação, quanto essas normas que guiavam, que guiariam a sociedade, né? E ele vai dizer que a diferença da visão bíblica é que esse Deus, ele está fora dessa ordem mundial, dessa ordem que governa tudo, né? Então as pessoas, eles até cita vários tipos de crença ali, né? Vários modelos dessa visão de ordem que guia o natural e o espiritual, mas ele vai colocar a visão bíblica como diferencial, que nosso Deus está fora. Foi ele que criou tudo isso, né? Ele não está dentro dessa ordem, dessa lei, como se ele fosse menor que essa lei. Muito pelo contrário, ele criou essa lei, essa ordem, e é por isso que nós conseguimos ver ela tanto na natureza quanto no nosso dia a dia, né? No nosso trato social. E aí ele vai citar também a palavra de Deus, ela não parece ter diferença sobre como quando ele fala para Geá e quando ele fala com o seu povo, né? O seu comando para Geá e o seu comando para o seu povo. Ele vai citar ali no Salmo 147. E depois ele vai falar sobre lei geral e lei particular. E esse aqui eu queria dar um foco especial. Essa questão da lei geral diz respeito a uma regra que é dada geralmente a todas as pessoas. Aí ele cita ali como os 10 mandamentos. E a lei particular fala de ordens específicas particulares restritas a um tempo e um lugar específico, né? E aí a gente volta lá para aquilo que a Raquel tinha falado antes sobre o pôr do sol, né? Que ele cita aqui a geada como algo muito específico que Deus deu ordem para que ela acontecesse, para que a geada caísse, né? E assim também Deus dá ordem para que o sol se levante, Deus dá ordem para que a chuva caia, Deus dá ordem o tempo todo e especificamente para cada dia, para cada hora, Deus está dando ordens para que as plantas nasçam, para que o cabelo cresça, sabe? E por aí vai. E isso é maravilhoso. E aí, por fim, ele vai falar
sobre como a vontade de Deus para os homens, né, para nós, eu acho que até o Fernando já citou um pouco sobre isso, ela é tanto geral quanto particular, né? Então, Deus tem uma vontade para nós, que é geral, que é ser o ser humano, né, como o Fernando bem colocou ali, ser humano de verdade. Mas também tem uma vontade que é particular, que diz respeito a cada um de nós, né? Que é o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que Deus incutiu em nós e que nós temos que usar para a glória dele também, né? E nós não podemos esquecer disso, que isso também é ordem de Deus, também é lei de Deus, né? E isso é importante porque muitas vezes a gente, como posso citar aqui, eu li um livro um tempo atrás, chama Chamados para Criar, e um ponto que eu achei muito interessante, acho que eu até falei isso em outra reunião do MEI, quando a gente estava lendo o livro da Tish, que é exatamente essa questão da vocação. Às vezes a gente acha que vocação é aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente sente prazer de fazer, que é a nossa vocação, né? Só que muitas vezes pelo contrário, né? Muitas vezes a nossa vocação, aliás, a nossa vocação é aquilo que a gente é bom em fazer, né? E por vezes a gente nem gosta tanto disso, sabe? A gente nem sente tanto prazer em fazer isso. Mas se a gente é bom em fazer isso, essa é a nossa vocação, né? E aí eu lembro que no livro da Tisha ela cita Lutero e fala que Lutero fala que Deus tira leite da vaca através das mãos de quem faz isso quando isso é sua vocação, sabe? E aí eu lembro que eu fiz a pergunta, mas será que o cara realmente, desde pequeno, ele tinha prazer em tirar leite de vaca? Será que esse foi o desejo da vida dele para ele, sabe? E isso é importante também da gente ressaltar. Muitas vezes aquilo que Deus coloca em nós enquanto vocação, enquanto chamado, não é aquilo que nós sentimos prazer, mas aquilo que realmente nós temos um ímpeto em fazer, uma qualidade em fazer, né? Nós somos bons em fazer aquilo, por mais que não seja tão prazeroso para nós às vezes, né? Mas nós temos que saber que tudo que nós temos que é dom, nós temos que atribuir a Deus, né? E dar glória a Deus através disso. Então, é isso, basicamente, que eu tinha para trazer na noite de hoje, e queria que vocês dessem suas considerações finais aí, para a gente já caminhar para o final. Eu sou os doutores aí, Fernando, Raquel, Hélio. Fique à vontade, viu? O Hélio já tá com a Bíblia aberta ali, ó. Só tá esperando alguém falar primeiro para ele já vir com a jadá. A Raquel abre o microfone, olha lá. Eu acho bastante interessante que a lei, de forma geral, estabelecida por Deus, igual gravidade, o ser humano ele aceita como verdades absolutas, mas a lei particular de Deus para nós, não é bem assim, né? O ser humano ele não quer, ele não entende, ele não aceita. E como isso não tem outra explicação a não ser mesmo a natureza caída? Porque como que a gente consegue aceitar o absolutismo de Deus na lei universal como a gravidade, e não consegue aceitar que o mesmo Deus que sustenta a gravidade, que ordena a gravidade que ela exista, ou que ela funcione da maneira que ela deve funcionar, não é o mesmo Deus que fala, ei, não matarás. Ei, me ame acima de todas as coisas, em primeiro lugar de todo o teu coração. Quer dizer, a lei para o universo é válida. A lei para mim não. Exato, né? É um ponto muito profundo, porque envolve o nosso coração diretamente naquilo. Algum do professor, Hélio, por favor, gente, fica à vontade. Isso aí tem muito a ver com esse homem no centro, né? O que nós vivenciamos. Não sei se historicamente, talvez o Fernando pode dizer se sempre foi assim, se o homem sempre buscou esse lugar de Deus,
Mas a gente vê que atualmente tem muito isso do homem no centro e Deus se der tempo. Aí, pode falar, É, pastor. isso aí que você falou, eu tinha pensado no decorrer da reunião, né? É interessante, sim. Na verdade, o homem sempre procurou colocar alguma coisa no lugar de Deus, né? Quando ele perde o referencial no Éden, ele busca um referencial, né? A princípio é o agir religiosamente, né? Naquele texto, eu acho que eu coloquei, né, no texto que eu mandei lá no grupo para vocês sobre cosmovisão, o Mircea Eliade, ele trata o ser humano nesses termos, né? O ser humano é um homo religiosus. Ele, a religiosidade do ser humano não é uma fase, ele é religioso em infinitas fases da humanidade. Então, assim, de forma bem geral, a gente divide essa história da humanidade como Deus no centro, nessa história da religião em si, há uma divindade no centro, seja ela verdadeira ou não, né? Quando o homem consegue perceber que ele pode ler a natureza separada da religião, né? E aí ele chama esse recorte temporal da história da humanidade de Idade das Trevas, né? Porque a religião ofusca o verdadeiro potencial do homem, por assim dizer. Aí ele acha que ele consegue dar respostas. E aí ele, ainda que o esforço científico do ser humano tenha iniciado a partir de pessoas tementes a Deus, nesse processo foi se distanciando de Deus e dando essa soberania para a razão, né? Aí vem duas grandes guerras mundiais. Então você tem Deus no centro, o homem no centro, e depois dessas duas grandes guerras mundiais, quando a religião não conseguiu dar resposta, o homem não conseguiu dar resposta, agora não tem centro, né? E aí essa transição que a gente chama hoje de pós-modernidade, modernidade líquida. Então, aí por isso que existe tanta pluralidade de ideias e a aceitação dessas pluralidades. Você pode ter a sua verdade e eu ter a minha, e a gente pode tentar montar um quebra-cabeça e alcançar alguma coisa maior. Por isso que há essa rejeição de absolutos. Quando você fala, olha, não é dessa forma, rapaz, você está, né, você tá arrumando briga. Então é nesse sentido. O nosso desafio como cristãos é afirmar de forma categórica: existem absolutos, existe uma verdade. Tanto que nessa parte da nossa reunião hoje ele termina com isso, né? Emet, né? O Salmo 117 fala sobre isso, né? Veemet Adonai Leolam, e a verdade de Deus dura para sempre. Então existe uma verdade, né? Então nosso desafio é conseguir estabelecer um diálogo, uma conversa, para mostrar para as pessoas que não são cristãs que sim, há razão e há motivos sólidos para a gente acreditar que existe uma verdade absoluta. É bacana isso que você falou, Fernando, e quando você falava aí dessa relativização, né, que chegou depois das guerras, com a pós-modernidade, e eu ouvindo você ali, eu comecei a lembrar de Babel, sabe? E em certo sentido, o mundo ele tem se unido não através de uma língua, apesar da internet ter proporcionado isso de várias formas, né, e a globalização de forma geral, mas nessa aceitação de todas as ideias, ninguém é excluído, né? Nenhuma ideia é ruim, né? Tá todo mundo junto no mesmo pacote e todos caminhando sempre para glorificar a si mesmo, né? Então é até, eu diria, pior do que Babel, né? Porque eles ainda estavam juntos no mesmo propósito. Agora é cada um por si mesmo e tá bem, sabe? Vamos fazer nosso nome grande, meu nome grande, não é o nosso mais, não é nem mais uma comunidade, sabe? É cada vez mais individualizado e tá tudo certo, sabe? Então é bem complicado, eu não sei nem palavras, é um negócio muito louco mesmo. O Samuca, é Babel, Atenas, o que a gente tem hoje, né? Sei lá,
o globalismo, não sei. A miscelânea de ideias, isso aí. Verdade. Hoje é fluidez, né? Fluidez. Era muito. Caraca. Exato. Não, também, vocês foram falando, eu fui lembrando de uma porrada de coisa assim, que é muito legal, porque o Fernando comentou acerca dos homens, né, cristãos que produziram ciência, e a gente tem um dos modelos mais assim centrais da ciência, que é o heliocentrismo, né? É homenagem ao Hélio, aí ó, o Hélio no centro. Não é esse modelo, gente. Caraca, como isso casou bem, né? É providência. Tem uma piada, é providência. Enfim, o lance é que o cara foi explicar o heliocentrismo a partir da visão que ele tinha de Deus. Então, assim, olha, não é o homem que gira, não é Deus que gira em torno do homem, mas o homem, a humanidade que gira em torno de Deus. Logo, o sistema solar, ele está baseado nisso, né? Então, um cara que o Samuca gosta muito, que é o C.S. Lewis, que ele tem uma frase muito famosa, que ele fala que ele acredita em todas as coisas a partir do Sol, né? Ele crê que o Sol existe, perdão, de que não porque ele vê o Sol, mas porque através do Sol ele enxerga todas as coisas, ou seja, é Deus iluminando toda a vida do cara. Logo, não tem como não crer no Deus que lhe convence, né? Aí a gente já tá falando de graça irresistível, viu, gente? Não é a mera dedução intelectual, não. Mas a partir desta revelação, a partir desta conversão, o intelecto ele é exercitado, né? Nós não vivemos na escuridão como o mundo julga que foi, né, este período. E eu achei interessante também que tem um exemplo de um livro que eu tô lendo, que é do Martinho Lutero, que ele vai responder o Erasmo lá de Roterdã acerca do livre-arbítrio. E é interessante porque, assim, é uma questão religiosa, uma questão doutrinária, mas se aplica a todo mundo, o ateu, o pagão, o hindu, o muçulmano. Cara, é muito interessante porque ele fala o seguinte, o cara, ele pega a pedra e ele faz da pedra tão autônoma a rocha que está sujeita, aí é muito legal, porque se aplica muito bem ao que a gente estava falando. A pedra que está sujeita às leis estabelecidas, que ao jogar ela para o chão, ela resolve não cair. Pelo contrário, ela resolve subir e descer, subir e descer. Fala, você está vendo a bagunça que você está fazendo, Erasmo? Você está vendo o que você está construindo? Você está construindo algo sem lógica, algo sem racionalidade, quando ele diz que o homem tem a capacidade de escolha da salvação, cooperação da salvação. E não é assim que funciona. Ou seja, para lidar com a criação de Deus, nós estamos sujeitos ao que Deus estabeleceu, as normas naturais, as normas morais, as normas espirituais, porque não há religião, não há confissão, não há manifestação religiosa se não for a que Deus estabeleceu, o meio pelo qual Deus estabeleceu, ou seja, Cristo Jesus, seu Filho, Senhor e Salvador, que nós alcançaremos tal concepção de mundo, visão de mundo, né? A nossa cosmovisão, ela precisa ser bíblica, porque sem a Bíblia, o que a gente tem é mais uma cegueira, né, do que propriamente uma visão, né? A gente, infelizmente, não vê nada, não fala nada, não consegue. A gente se torna como aqueles ídolos, né, que nós adoramos. Mudos, cegos, surdos, sem vez, sem voz, e por aí vai. E, concluindo com as palavras dele, né, em outras palavras, não há tensão entre o universal e o particular na lei de Deus. Tudo está extremamente interligado, né? Profundamente junto ali. A gente não separa. Quem separa é ele, né? Quem separa é a palavra dele que discerne pensamentos, sentimentos, coração, medula. E ele faz uma referência natural. É interessante isso. Mas é isso, Samuca. Perdão aí, me estender demais. Finalizando aqui, como foi dito aí das considerações finais, uma observação. Não, mas você já tinha finalizado aí. Não, eu joguei a bola para você finalizar. Aí é o heliocentrismo, é o heliocentrismo. Olha, falando sobre o heliocentrismo, né, hoje em dia nós vivemos o umbigocentrismo, cada um acredita naquilo que o próprio umbigo vê, e a religião do povo tá assim, ó, de cabeça para baixo, olhando para si. Mas isso é no mundo.
quanto a nós, além de nós seguirmos a direção geral de Deus, como que nós vamos ouvir essa direção particular? E com isso, assim, eu realmente encerro a minha parte, que é você, isso para cada um, já ouviu o seu chamado de Deus, já sabe qual é a direção particular de Deus para a sua vida, e a direção para a sua comunidade, e a direção para a sua nação, e a direção para esse momento específico para o qual nós fomos chamados, porque desde a criação, Deus já te chamou para um propósito no dia de hoje. Então, não importa tanto a nós aquilo que o mundo faz, porque o mundo sempre fez o que o mundo faz. Mas e aquilo que Deus está fazendo na nossa nação a partir de movimentos como Perspectiva, Segunda de Lei, estudos bíblicos e aquilo que está acontecendo na nossa nação hoje? Qual que é o nosso posicionamento a partir disso? Individual mesmo. Então, essa é aquilo que eu queria encerrar minha parte falando disso. Cara, você sabe, se não sabe, tem buscado saber qual o chamado para esse momento. Rapaz, nada descentralizado, hein? Bem aberto essa última fala. Mais alguém aí, pessoal? Então é contigo, Samuca. Isso aí. É isso, gente. Muito bom. Nossa, hoje foi bom, hein? Foi bastante ideia pra cabeça. Foi legal.